semana passada, falou para mim, né? Irmão, você pode trazer a palavra semana que vem? Ainda bem que eu estava encostado no pilar ali, eu estava pensando, senão eu ia cair. Mas graças a Deus, eu tenho certeza que eu não sou pregador. Não tenho a homilética, né, Sérgio? Não tenho a maneira de explanar a palavra de Deus, né, como deveria. Eu sou um leitor da Bíblia, mas quando se fala em apresentação, estudo, em pregação, tem que se aprofundar e tem que estudar. Mas graças a Deus eu me coloquei nas mãos de Deus, e Deus, pela misericórdia dele, vai falar no meu coração também. Tá? Eu tenho uma palavra aqui que eu preparei para os irmãos sobre louvor e adoração. É a área que eu gosto, que eu sempre estou lendo, estudando, e Deus tem se manifestado, né, de uma maneira grandiosa na minha vida. Eu tenho algumas experiências que Ele tem mostrado para mim, tem sido muito bom. Tá? E também eu tive que começar a me aprofundar em relação ao louvor e adoração. São duas situações diferentes, né? Eu toco o violão, canto, junto com a Valéria, estamos cantando, louvando a Deus. Quando nós falamos em adoração, é júbilo. Júbilo é uma sensação verdadeira da sua alma para Deus. É uma situação bem particular. Às vezes, o que acontecemos? Nós tocamos de uma maneira desordenada, né? E pensamos que isso é adoração. E às vezes a gente sofre algum equívoco, né? Alguma coisa errada nesse trajeto. E falando assim, em louvor e adoração, um dos primeiros, eu lembrei, né, aqui na Bíblia, Bezalel. Alguém já ouviu falar nele? Um dos primeiros artesãos da Bíblia. Ele trabalhava no tabernáculo. Todo detalhe foi colocado à disposição dele para ele fazer. Desde a entrada, desde a volta, desde da mesa, da sala dos santos. E tem várias coisas. E uma coisa interessante é que Deus colocou no seu coração para fazer esse tipo de trabalho. Eu vejo também isso bem próximo em relação ao louvor e adoração. Deus coloca no coração de algumas pessoas para louvar e adorar. E com isso tem os frutos, tem os resultados, né? E com isso a gente começa a se engrandecer perante Deus. Uma das coisas lá que Bezalel, nome complicado, né? Ele, conforme a ordem de Deus, né? Ele fez a Arca da Aliança. Não sei se vocês já viram no detalhe, eu mandei no grupo da igreja de manhã, um detalhe do tabernáculo, não sei se vocês entraram. Mostra os detalhes, como esse Bezalel fez, conforme a vontade de Deus. Deu tudo certo, tudo da maneira que Deus pediu, e conforme os sacerdotes. Na Bíblia está escrito isso bem decidido. E foi bom de uma parte, né? Porque até nisso, né, Deus deixou esse exemplo do Bezalel para nós, em relação à entrega, à busca e a maneira de fazer da forma correta, da forma que Deus quer. Mas esse Bezalel, ele teve que ter uma aproximação com Deus para começar a fazer esses tipos de artefatos, né, o artesão, dentro do tabernáculo. E foi uma coisa interessante que eu andei notando, né, que ele não pensou só na beleza, na estética. Né, o povo tinha que sair de um lugar e ia para outro, né, porque eles estavam perseguidos. Imaginem essa tabernáculo todo ser transportado. E tinha um detalhe, né, a arca não poderia ser tocada. E quando tinha esse transporte, tinha um tipo de uma engenharia que ele criou, né, para cair em cima e ninguém tocar nela. Na Bíblia tem uma citação de uma pessoa que sentiu que alguém estava cansado, né, de segurar a arca e tentou segurar. E na Bíblia está escrito, em algumas versões,
que houve uma implosão. O que a gente conhece? Uma explosão, quando vem uma bomba em cima, que está em redor também sofre as consequências, a destruição. Uma implosão de um prédio, por exemplo, é de dentro para fora. Eles colocam as bombas dentro, né? As dinamites, tudo para detonar de dentro para fora. E parece que eu não lembro o nome dele, tá? Mas quando ele tentou segurar a arca, houve uma implosão do corpo dele. Ou seja, não era para ele tocar, o coração dele estava impuro. E mesma coisa aconteceu, né, com Nadab e Abiú. O que aconteceu com eles? Eu até fiquei assim, pasmo quando eu comecei a ler essa parte, né? Os dois entraram no Santos dos Santos, levaram incenso, e chegou lá, houve duas, né? Implosões. Ou seja, o corpo deles sumiu, virou fumaça, né? O que acontece? Eu comecei a pesquisar, né? Os dois eram sacerdotes. Eles pertenciam à tribo de Levi. E eles... Eu achei estranho, né? Eu falei assim, mas um pessoal assim, vamos dizer, de elite, né? Um pessoal elitizado, os filhos, né? Por que sofreu essa consequência? E foi interessante que eu tive que dar meu contexto, né? O que diria do começo ao final. Os dois tiveram uma noite um pouco fora dos padrões da época, né? Estavam em pecado. Quando chegou de manhã, acho que eles felizes, tranquilos, né? Falaram assim, gente, vamos lá, levar e limpar os nossos pecados. Nadab e Abiú entrou lá dentro. E os dois houve essa implosão no corpo deles, viraram fumaça. Aí, o que eu fico pensando em relação à responsabilidade nossa de louvor e adoração? O véu foi rasgado, e através disso, Jesus Cristo nos faz justo perante Deus. Imagina se eu fosse aqui na frente, antes de Jesus Cristo, né, subir aqui, pegar o meu violão, acho que ia ter uma implosão, né? Por quê? Não estou justo perante Deus. O que acontece hoje em dia? Algumas pessoas, né, a gente pode colocar duas separações, são os justos e os ímpios. O justo perante Deus, através de Jesus Cristo, que é um título que nós recebemos através dele, nós conseguimos chegar até Deus. O ímpio já não tem essa certeza. Às vezes eu fico pensando em algumas pessoas, né, do mundo que querem louvar Deus. Existem vários aí, né, caminho para o mundo gospel. E o que acontece com eles? Eles não estão justos perante Deus. E na cabeça deles, às vezes, eles pensam que eles estão já adorando a Deus. Na realidade, eles estão apenas cantando uma música. E dentro disso, eu vejo uma responsabilidade muito grande em relação ao louvor. E eu tenho sempre o costume, né, quando eu subo no altar, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Para que me faça justo, né, para que eu louve e adore com o coração aberto. E Deus tem mostrado bastante coisa, em várias situações, que eu tive que procurar na Bíblia situações onde faça que eu me aproxime de Deus de uma maneira justa. Uma certa vez eu estava numa igreja, não vou citar o nome, né, mas a gente ia tocar numa quarta-feira. E lá, quando chegava na sexta-feira, a gente já tinha o pentagrama, já tinha toda a música. As 3 músicas a gente ia tocar na outra quarta-feira, ou seja, eu tinha a semana inteira para estudar, né? E lá era complicado. Tá bom, eu estudei, fiz, peguei a música, deixei ela perfeita, né? Sabe aquela excelência musical? Eu pensei comigo, né? Você vai rasgar, né? Aí o que aconteceu? Quando eu estava chegando na igreja assim, eu pensei comigo, né? Falei, Deus, hoje seria bom, né? Se eu estivesse no primeiro banco, do lado de Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque hoje eu vou arrasar. Eu vou deixar minha música perfeita, técnica. E quando eu estava chegando lá, estava o pastor, estava um dia meio chuvoso, né? Não esqueço dessa cena. E quando eu cheguei dentro da igreja, estava o pastor e a pastora, né? Esperando, né, para ir embora. Eles levantaram, me abraçaram e tal. E o pastor falou, ele perguntou para mim, né?
falei para ele, vamos tocar, né? Tocar no grupo e tal. Ele falou amém. Ele falou uma coisa para mim que me quebrou. É um testemunho pessoal, né? Ele fala assim, você é um dos adoradores. Quando ele falou isso, gente, o maestro, o homem, caiu por terra. Eu fiquei arrasado. Eu falei assim, poxa vida, né? Ensaiei a semana inteira, cheguei aqui, o pastor falou isso para mim. Eu senti que foi um toque do Espírito Santo para a minha vida. E eu aceitei aquilo. E fui tocando, toquei da melhor maneira possível, mas com o coração limpo, justo na presença de Deus. Foi um louvor muito gostoso, né? Tocando contrabaixo. Isso me trouxe uma experiência que Deus, Ele quer sim que a gente trate a obra dele com sutileza de técnica, sabe, da melhor maneira possível, com o coração aberto, para louvar e agradecer o nome dele. E para isso a gente tem que estar preparado no dia a dia, durante a semana, né? Não é só hoje que eu vou adorar a Deus, é durante a semana inteira. E tem sido muito gratificante, né? A gente tecnicamente procurar se aperfeiçoar e com o coração aberto a adorar a Deus. Isso é muito bom. E eu queria também ler o Salmo 33, versículo 3. Ligue a madeira para colocar. Três. Desculpa, irmãos, que eu estou meio perdido aqui ainda. 33:3. Que a versão da minha Bíblia é outra. Cantem uma nova canção, toquem harpa e gritem bem. Vamos aproveitar e ler do começo, né? Salmo 33, pode ser? Deixa eu pôr a linguagem de hoje, que é que você está falando. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamentos de harpa de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Como alguns irmãos sabem, o livro de Salmos foi escrito em 5 livros. O Sérgio depois vai dar uma aula para mim em relação a isso, hein, Sérgio? E do 1 ao 41 foi o Davi que escreveu. E se a gente começar a ler assim detalhadamente, isso é a minha visão. Dá a impressão que ele está um pouco como um homem, angustiado, porque era um momento de guerra. Momento que ele tinha que lutar contra os inimigos de Israel. E ele se preparava. Nesse Salmo 33 é considerado um salmo de adoração. É um salmo de entrega. É um salmo que a gente nota nos versículos, né, subsequentes, que ele fala sobre a guerra, sobre a angústia. Eles tinham nessa fase, né, principalmente o Davi, ele era uma pessoa especializada em louvor e adoração, em música. Ele era uma pessoa que estava constantemente buscando. Foi ele que construiu os instrumentos para louvor, e na guerra eles estavam preparados, né? A segunda parte do livro de Salmos foi escrito por Asaf. Asaf era considerado um dos regentes de Davi. Eu vi um exemplo aqui que Asaf ensaiou uma música durante 7 anos. Olha só, uma música, ele falou, enquanto a gente não estiver preparado em adorar, em buscar Deus, nós não iremos para a batalha. E aí, o que aconteceu?
Ficou 7 anos nessa fase, imagina. Todo dia a mesma música, todo dia a mesma música. E graças a Deus ele venceu. Isso o Asaf, na segunda parte do livro de Salmos. Voltando ao Davi, o Davi era uma pessoa que ele sempre ouviu a voz de Deus e transcreveu tudo isso na Bíblia. Do Salmo 1 ao 41. Se a gente vê assim, alguns desafios que ele como homem tinha que enfrentar. E graças a Deus, ele conseguiu muitas vitórias e deixou muitos exemplos para nós. Uma das citações que eu achei muito interessante aqui nesse versículo é o primeiro, que ele diz: todos vocês que obedecem a Deus. Complicado, né? Pesado. Se nós, como homens, como mulheres, né, como seres humanos, temos essa dificuldade, né? E ele foi bem objetivo aqui, né? Ele não mandou pecado, não. Ele chegou aqui, ó. Todos vocês que obedecem a Deus. Ou seja, a gente não tem muita alternativa. Todos. Não que ele se excluiu dessa forma, mas eles já estavam diante da graça de Deus, né? E vendo agora a segunda parte, toquem lira em louvor ao Senhor. É instrumental, né? Hoje nós temos vários instrumentos para louvar a Deus. A música é uma maneira, uma forma que a gente tem de adorar a Deus. Meu violão não louva a Deus sozinho. É através dele que eu me aperfeiçoei um pouco para louvar e adorar a Deus. É isso que ele está dizendo. Toquem em louvor, né? Lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamentos de harpas com 10 cordas. É porque ele foi fabricante, né? Ele construiu esses instrumentais todos. Agora vem a parte 3, né? Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Em outras versões diz que para cingir a palavra de Deus, cingir o louvor com júbilo, ou seja, unir a técnica com a adoração, com júbilo. O júbilo é a verdadeira forma que nós temos de buscar a Deus, de receber de Deus as bênçãos através da nossa vida. Porque a adoração, ela é... Alguns pastores dizem que o momento de adoração é aquele que frisa, né? Que fecha a porta da igreja. A partir do momento que a gente está lá fora e entra aqui dentro, a porta passa a ser 2 mundos. O mundo lá fora e o mundo aqui dentro. De acordo com algumas situações escritas na Bíblia, ele diz que a adoração é como se tivesse esquecido o mundo lá fora. É deixar tudo lá para fora para se entregar totalmente a Deus. Isso é muito importante para nós. E esse versículo 3, ele foi escrito de uma forma muito objetiva e eu acho pesada para mim. Por quê? Às vezes a gente precisa se aperfeiçoar um pouco, conhecer um pouco. Deus vai notar o seu potencial musical, o seu potencial de voz, de interpretação, de louvor, dessa maneira que chega aos tronos de Deus, de uma maneira boa. Por que a adoração? A adoração é mostrar a Deus que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, Ele traz coisas maravilhosas para nós. Natureza, por exemplo, de manhã, às vezes quando eu chego aqui de manhã, né? Os pássaros estão aí do caquizeiro, estão cantando. Sente frio também, o pássaro. Sente fome. Ele está cantando. E esses dias aí, eu estava no porão, né? E caiu um caqui. Caiu e rolou, né? Vou experimentar, né? Caqui daí, é bom. Experimentei. Né? E ao mesmo tempo é uma forma de agradecer a Deus, porque esse alimento eu peguei, mastiguei, engoli, isso virou sangue, virou proteína, virou um pouco de maneira para me movimentar. Ou seja, é uma forma da grandeza de Deus.
na minha vida nesse momento. Às vezes eu fico imaginando a gente, né? Nós passamos por alguns problemas, né? A grandeza de Deus. E eu tive uma experiência essa semana, todos os irmãos já sabem, né? Que eu tive um problema no braço, tive que fazer cirurgia, teve um procedimento cirúrgico um pouco complicado, né? E já faz uns 2 meses que eu estou começando a sentir um pouco de dor no braço. Às vezes quando eu ponho a mão no banco assim, começa a doer, né? Uns 2 meses, mais ou menos. Eu fiquei um pouco preocupado. E foi por isso que eu até pedi para a gente cantar um pouco bem do inferno. O que aconteceu? Eu fiquei preocupado com essa dor. Eu falei assim, Deus, que seja feita a sua vontade. Porque estava começando a me incomodar essa dor, né? Fui lá no médico, foi quarta-feira, dia 2/4. Eu tive que ir lá conversar com o médico, né, que é a minha visita. E ele explicou para mim, eu estou fazendo bem este movimento e esse. Mas esse movimento eu não faço muito, por isso que está surgindo algumas dores. Ele falou para mim, você tem que começar a fazer esse tipo de movimento rotativo. Eu saí de lá feliz e tranquilo. E a minha próxima consulta está marcada para o dia 8 de maio. Isso tem sido muito importante, muito gratificante para mim. Porque, às vezes, a gente pensa que romper em fé é ultrapassar apenas a linha humana, né? Mas é o intransponível, né? É o extraordinário. E Deus tem mostrado isso para mim, em relação a essa grandeza, o que Ele criou, o que Ele fez. E tem feito para todos os nossos irmãos. E agradecimento, né, a Deus pela minha vida, pelos irmãos também que têm compartilhado comigo as minhas dores, né, os meus momentos. E graças a Deus, nós estamos firmes na fé. Tá bom? Desculpa, eu não sou o pregador é o Sérgio, seminarista Sérgio, né, que conhece a homilética, tudo, né? Eu quis trazer apenas um estudo em relação ao louvor. Eu conheço, é o que eu gosto, é o que eu tenho que começar a me aprofundar. Bom, Deus abençoe a vida de cada um. O Sérgio falou para mim não passar nas boas horas, né, Deus? Mas graças a Deus foi muito bom. Então eu gostaria de chamar o Sérgio aqui, fazer uma oração. Senhor, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Pai. E tudo isso que nós ouvimos, Senhor, sobre o louvor, Pai, sobre a adoração, fique gravado em nosso coração, Senhor, para que nós possamos, Pai, a cada dia, Senhor, nós louvarmos o Teu nome, Senhor. Nós adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, Senhor. Honrarmos o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor, com nossos lábios e também com o nosso coração, Senhor. E toda a igreja honre, Senhor, ao Senhor, louvando o Teu nome, Senhor, como diz o Salmo, Senhor, com júbilo, Senhor, com alegria, Senhor. O Senhor fez grandes coisas por nós, Senhor. O Senhor enviou Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, para nos salvar, Senhor, de tão grande, Senhor, perdição que nós estávamos, Senhor. Mas agora o Senhor colocou em nós, Senhor, um hino de louvor, Senhor. O Senhor colocou na igreja, Senhor, um hino de adoração, Senhor, aquele que vive para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esse louvor seja constantemente em nosso coração, Senhor. Que apesar das situações que o mundo apresenta para a gente, Senhor, que nós possamos, Senhor, louvar o Senhor, Pai, que nós possamos, Senhor, render-lhe graça, Senhor, e com gratidão agradecer, Pai, tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que foi conosco nesse domingo, Senhor, e que essa semana, Senhor, seja para louvar o Teu nome, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a dedicar essa semana a louvar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do nosso irmão Maer, Senhor, que se dedicou a trazer a palavra hoje na igreja, Senhor. E que a começar dele, Senhor, que ele se dedica, Senhor, a cada dia, Senhor, nos instrumentos, Senhor. Ele e nosso irmão Valério, Senhor, se dedicam, Senhor, a estar louvando o Teu nome, Senhor, que essa alegria tão grande, Senhor, que sabe, o coração deles tem passado para toda a igreja, Senhor. E nós hoje podemos, Senhor, com alegria louvar o Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.